Fala pessoal, então a gente concluiu aqui essa parte de fundamentos de React. A gente falou um pouco de componentes, JSX, props, states, pelo menos pela documentação, tá certo? Bom, ainda teríamos aqui, ó, pela documentação, toda essa parte aqui para dar uma olhada, ó. Mas eu vou fazer um salto aqui nessa parte, porque eu quero aprofundar um pouco mais essa questão de componentes aqui com vocês. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei aqui a API do Hooks, para nós darmos uma olhada, já que a gente usou o useState, né, que foi esse aqui. Então, só deixa eu tirar minha marcação aqui para não nos atrapalhar. Vamos limpá-la aqui. Então, o que nós temos aqui, pessoal? O useState, que a gente usou, que eu já demonstrei para vocês lá. E agora nós vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, useEffect. Onde que entra o useEffect? Entra no ciclo de vida dos componentes. Como eu apontei para vocês aqui atrás, ó, a gente está falando de componentes. Então agora eu quero falar um pouco para vocês de ciclo de vida de componentes. Ok? Então, se eu der uma passada aqui na documentação, eu posso ler tudo sobre useEffect, tudo mesmo. Está explicando, eu estou aqui na documentação da API, tá certo, pessoal? Está explicando aqui sobre useEffect, como é que eu uso, é bom ler essa parte amarela aqui, ó, tá? Depois já vem useContest. Então, só para nós darmos uma olhada aqui em cima, ó, a gente está falando de hooks básicos, ó, useState, useEffect e useContest. São hooks básicos. Ainda teríamos adicionais aqui, ó, teve mais assunto ainda para nós conversarmos sobre hooks. Mas vamos nos centrar agora nesse momento no useEffect, que ele vai nos dar um apoio no ciclo de vida dos componentes. Então vamos vir aqui no Visual Studio Code, no nosso projeto, e vamos colocar um useEffect aqui dentro. Então vou colocar ele logo abaixo aqui. useEffect. Certo? Basicamente o que ele é? Ele é uma função lá dos hooks. Aqui, ó, já vejam que o VS Code fez a importação aqui em cima para mim, que aceita dois argumentos. Uma função anônima, é o primeiro argumento, e o segundo argumento pode ou não pode ser, a gente pode olhar até na documentação lá, ou vocês podem olhar também, um array, tá certo? Bom, de acordo com como eu monto os argumentos dessa função useEffect, é o efeito que eu quero do componente no ciclo de vida, tá certo? Então eu vou anotar aqui o primeiro efeito que nós queremos pegar. Vamos colocar um comentário aqui em cima, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser o component didMount, ou seja, ao montar o componente. Então como que eu faço a programação aqui? Quando eu quero ao montar o componente, vai ser bem isso que eu coloquei, ó. A função anônima mais os colchetes sem nada dentro, ou seja, esse array sem nada dentro. Então eu posso largar a função anônima aqui para baixo e aqui eu posso botar, por exemplo, um console.log e montou o componente para que nós possamos olhar lá no console. Então o que vai acontecer aqui? Vamos usar o ESLint para resolver nossos problemas, tá certo? Ele já estilizou nosso código aqui. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando for montado esse componente aqui, essa função entra em ação. Como eu programei ela colocando dessa forma aqui o segundo argumento da função, ou seja, os colchetes vazios aqui, o que eu tenho? Eu tenho essa função respondendo ao montar o meu componente, certo? Então, isso aqui vai ser impresso quando o meu componente for montado. Então, vou puxar aqui o nosso console aqui embaixo. Vamos limpar o que tem no console para não nos atrapalhar. Eu acho que aqui eu tinha também algum console.log que nós tínhamos posto anteriormente, que é esse aqui, ó. Não vou retirar, só vou deixar ele comentado para ele não nos atrapalhar. Vou salvar esse arquivo aqui, certo? E agora vamos salvar esse aqui, mas antes vamos trazer para cá o nosso espelhador. Aqui está ele. Bom, a aplicação já está rodando, né, pessoal? Então o que eu vou fazer aqui é
fechar a aplicação e vou buscar ela aqui. Olha só, ele rodou a minha aplicação, tá certo? E ele tem que aparecer a mensagem para mim de montou o componente. Porém, como vocês notam aqui, não apareceu. Por quê, pessoal? Eu esqueci de salvar o arquivo lá em cima. Tá certo? Então, vou salvar o arquivo aqui. Salvou e olha só, montou o componente. Que ele fez esse refresh aqui na minha tela, então ele teve que montar o componente, tá? Então, ele parou o componente, matou e remontou de novo. É isso que ele fez. Então, ele montou o componente. Então, esse primeiro jeito de programar o hook useEffect, ele responde para quando eu monto o componente. Então, o detalhe está aqui, ó. Em qualquer uma das três possibilidades, nós vamos ter a função anônima aqui, ó, como primeiro argumento. O segundo argumento é que vocês devem se concentrar. Se vocês querem que responda só quando monta o componente, ou se vocês querem que responda quando o componente faz um update, ou se vocês querem que responda baseado em alguma regra, por exemplo, de algum state, certo? Então, vamos montar o segundo aqui. Vou botar outra função, vou deixar aquela lá, só para nós fazermos as comparações. Então, o primeiro argumento é uma função anônima. Ok. Vamos botar aqui para baixo dessa vez. E o segundo argumento aqui é os nossos colchetes, certo? Mas aqui eu vou deixar sem os colchetes. Então, vamos ver o que acontece. Até eu vou botar o consolezinho aqui para nós vermos. Aí, pelo console, vocês já vão ver o que acontece. Fez um update no componente. Então, quando eu não coloco os colchetes, eu estou pegando todo o update do componente. Então, dessa vez eu vou salvar, para nós não termos problema. Então, olha só, ele montou o componente e já fez um update, né? Porque é a primeira vez que monta, ele faz o update. Mas agora vamos acionar o contador aqui, ó. Fez outro update. Então, toda vez que eu estou alterando o estado do componente, eu estou fazendo um update no componente. Então, basicamente, o useEffect está ligado ao estado do componente. Isso é o ciclo de vida do componente durante a vida dele. Então, se eu resetar, também fez um update no componente. Então, se eu quero pegar o update, é dessa forma aqui. Então, essa é a segunda forma. Vamos deixar anotado aqui em cima. Então, esse aqui é component the update. Então, toda vez que o componente fizer um update, ou seja, que mudar o state dele na tela, vamos voltar aqui. Toda vez que mudar o state do componente na tela, toda vez que... Eu vou tirar aqui essa documentação só para ficar melhor o fundo para vocês enxergarem melhor. Toda vez que eu fizer um update aqui no state do componente, ele vai responder aqui, ó. Ok? Vou limpar aqui de novo para que vocês vejam. Está insistindo aqui a secretária do Android. Vamos lá. Contou, fez um update. Contou de novo, fez outro update. Fez um reset, fez update. Ou seja, alterou o estado do componente, ele está fazendo update. Então, sempre vai responder nessa chamada de useEffect aqui. Então, voltando aqui, ó, eu tenho quando o componente é montado e eu tenho quando o componente faz um update. Mas eu também posso ter aqui uma terceira variação. Vamos colocar aqui. Ok? Então, lembrando aqui, ó, são dois argumentos. Uma função anônima, que é o primeiro argumento, e o segundo argumento são os colchetes, ou seja, é um array. Ok? Então, agora, nesse terceiro modo aqui que eu vou programar o useEffect, certo? Ele vai fazer o update, então ele é uma espécie de componente update, quando as regras que estão aqui dentro desses colchetes forem satisfeitas. Então, vou baixar um pouquinho aqui para baixo. Então, qual regra que eu vou botar aqui? Quando eu tiver esse contador aqui atuando. Tá? Então, quando esse contador estiver atuando, ou seja, quando ele for atualizado, para usar o termo mais correto, eu vou dizer que houve um update nesse componente. Então,
fez update baseado em contador, que é o nosso contadorzinho ali. Tá? Vou abrir um pouquinho mais aqui o código para vocês enxergarem melhor. Deixa eu botar aqui mais para o canto. Vai ficar melhor o exemplo para vocês verem. Cliquei ali na barra sem querer, só trazer para cima aqui. Tá, vamos finalizar nosso comando. Ok? Então essa aqui é uma terceira variação de como eu programo o meu useEffect. Então vamos lá, vamos salvar isso aqui e vamos ver o que acontece. Então, ó, montou o componente, né, porque ele fez um refresh na tela, certo? Depois que ele montou, ele fez o update no componente. E como houve uma atualização lá no contador, isso aqui também aconteceu, tá? Então vamos lá, acionar o contador. Olha só, fez um update do componente, então chamou a 2 e fez um update do contador, chamou a 3, tá? Só vou comentar essa 2 aqui para não nos atrapalhar. Então vou vir aqui, vou comentar toda ela, vou salvar de novo, vou limpar aqui e vamos novamente só para pegar esta daqui em ação aqui no console, tá? Contou, fez o update baseado em contador. Resetou, fez um update baseado em contador. Então eu posso ter uma variação do componente de update botando como regra dentro desses colchetes as minhas states. Então se a state tiver uma atualização, isso aqui entra em ação. Se ela não tiver atualização, isso aqui não entra em ação. Nesse caso aqui, vou retirar o comentário, certo? Sempre entra em ação. Por quê? Porque eu não coloquei aqui, ó, uma regra, pessoal. Tá? Estou repetindo a de baixo aqui só para vocês verem, tá? Eu não botei nenhuma regra aqui. Então, se eu não coloco nenhuma regra, simplesmente ele pega todos os updates do componente. Vou limpar aqui embaixo para vocês verem de novo, tá? Salvei aqui, ele colocou coisa, então vamos lá. Eu vou fazer um update do componente. Ó, então os dois estão respondendo, tanto esse quanto esse. Porque eu tenho só um state, né? Então, esse state está sendo atualizado, então tanto essa aqui que pega todos os updates como a que pega baseado na regra, está acontecendo. Então, pessoal, o que eu aconselho vocês? Que vocês venham aqui na documentação, eu não sei se já notaram, mas eu deixo em todas as descrições dos vídeos as referências, tá? Aqui eu estou na documentação do React, não é do React Native, e que vocês leiam sobre useEffect, né? E que já aproveitem, né, pessoal, para dar uma estudada no Hook, para ver como é que funcionam os hooks. Tem várias coisas aqui interessantes sobre o Hook realmente veio para ficar, certo? Então, pessoal, até o próximo vídeo.